Bom dia, meus lindos! Tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira e é a nossa aula de natureza e sociedade. Vocês lembram que sexta-feira passada a tia disse que tinha assunto novo de natureza e sociedade? Foi, tia falou isso sim, e tia veio cumprir. Nós temos um assunto novo de natureza e sociedade. Mas antes eu quero saber como é que vocês estão. Fizeram as atividades de ontem, da borboletinha? Muito bem, recebi algumas fotos e estou encantada com as fotos de vocês. E hoje nós temos mais atividades, temos mais música e dia gosta disso, né? Vocês também, que eu sei. Bem, meus amores, pra gente começar a nossa aula de hoje, deixa eu ajeitar aqui, né? Pra gente começar a nossa aula de hoje, tia trouxe uma musiquinha muito legal. Então vamos lá, eu vou dar play na música e você vai fazer e cantar junto comigo, tá certo? Vamos lá. A janelinha fecha quando está chovendo. A janelinha abre se o sol está aparecendo. Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu. A florzinha fecha quando está chovendo. A florzinha abre se o sol está aparecendo. Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu. O guarda-chuva abre quando está chovendo. O guarda-chuva fecha se o sol está aparecendo. Abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou. Então, meus lindos, gostaram da nossa musiquinha? Muito bem, ela é super fofa e linda e você pode colocar aí várias vezes no YouTube para você escutar e também aprender essa musiquinha, tá certo? Mas tia, o que tem a ver essa música com a nossa aula de hoje, com o nosso assunto de hoje? Vejam só, meus lindos. A gente encontra nessa música alguns elementos da natureza. Isso. Mas tia, como assim? Elementos da natureza. Bom, para começar, nós temos alguns elementos que fazem parte da natureza. Na natureza, imaginem aí um bosque, imaginem uma floresta, imaginem uma cidade, imaginem o planeta Terra. Nela existem vários elementos que compõem a natureza, certo? Por exemplo, nós temos a chuva. A chuva faz parte também da natureza, certo? Nós temos também o sol. O sol que brilha muito e ilumina o nosso dia. Ele é um elemento da natureza. Nós temos também o que, tia? Nós temos o ar. O ar que a gente respira, o vento que bate na janelinha da nossa porta, tá certo? Ele também é um elemento da natureza. Nós temos também a terra. A terra também é um elemento da natureza. A terra é o solo que a gente pisa, tá certo? Temos o fogo também, que é um elemento da natureza. Então, para a gente lembrar, vou colocar aqui para vocês verem, tá certo? Nós temos a água, que está representando a chuva aqui, tá certo? Ou vice-versa. Aqui a chuva, né? Nós temos também o sol, que é a luz, né, que ilumina o nosso dia, o calor do sol. Nós temos também o vento, muito bem, o vento. Nós temos o solo, que representa também a terra, e temos também o fogo. Esses são os elementos da natureza. Esses elementos que tia falou que fazem parte da natureza, eles garantem a sobrevivência dos seres vivos na Terra. Quem são os seres vivos? São os humanos, a gente, né, os humanos, os animaizinhos, as plantas. Todos nós precisamos desses elementos para sobreviver, né? Vamos começar pela água. A água a gente precisa para poder hidratar o nosso
corpo. A gente bebe a água. Sem água a gente não sobrevive. Certinho? Muito bem. Qual foi o próximo que tia falou? O vento. O vento, ele é o ar que a gente respira. A gente respira pelo nariz. Então, a gente precisa do vento, do ar para respirar, tá certo? Sem ele também a gente não sobrevive. Qual foi o próximo que tia disse? Isso, muito bem. Tia falou do solo. O solo é a terra. A gente precisa da terra para poder plantar os alimentos, tá certo? As plantas precisam também da terra para poder tirar o alimento dela. A gente ainda vai ver mais para frente, quando a gente for estudar as plantinhas, que elas precisam da terra, porque é dela que elas sugam os nutrientes, sugam o alimento dela todinho do solo. Então a gente também precisa do solo, porque senão não haveria as plantinhas. Qual foi o outro? Muito bem, o sol, né? O sol, a gente precisa do sol. Imagina um mundo sem o sol. Eita, tia, como é que seria o mundo sem o sol? O sol, ele ilumina nosso dia e fora que ele dá vitaminas para nossa pele ficar bem bonita. Se você não leva sol, se você não sai uma horinha de dentro de casa, você vai ficar o quê? Vai ficar amarelinho, você vai ficar tristinho, vai ficar doentinho. Por quê? Porque o nosso corpo, ele precisa da luz do sol para dar aquela vida. E fora que sem o sol, a gente viveria no escuro, não é verdade? E tem também o fogo, que a gente precisa do fogo assim como a água. E também tem o fogo, a gente precisa dele também para cozir os alimentos. Certinho? Vamos para nossas atividades do livro. Vocês primeiro vão pegar aí certinho o nosso livro, esse livrinho verde. Deixa eu colocar aqui na paginazinha, certo? Esse livrinho aqui verde, Natureza e Sociedade, na página 84. Você vai fazer o que na página 84? Tem uma menina aí brincando com um cachorrinho, com a borboleta. E você vai colorir bem bonito, tá certo? Depois, a gente vai para a página 85, que tem a musiquinha da janelinha, que a gente cantou, tá certo? Muito bem. Depois, na página 86, vejam só. De acordo com a canção que tia cantou, prestaram atenção? Marque um X na imagem que mostra o elemento da natureza que faz a janelinha ficar fechada. Vocês lembram qual a parte da música que diz o que é que faz a janelinha ficar fechada? A chuva. Muito bem. Quando está chovendo, a gente fecha a janelinha. Muito bem. Ainda diz assim: de acordo com a canção, desenhe um elemento da natureza que vemos quando a janelinha está aberta. Se quando ela está fechada é porque está chovendo, então quando ela está aberta é porque está vindo quem? O sol. Então você vai desenhar um sol muito bonito, tá bem? Depois na página 87, olha só a página 87 na nossa atividade, tá bom? Ele vai pedir para você circular os elementos da natureza que garantem a vida dos seres humanos, tá certo? Quais são eles? Então, você vai procurar aqui na imagem e vai circular, tá bem? Aqui você vai ligar. A mamãe vai ler para você bem direitinho. Aqui nós temos o ar, nós temos a água, o solo, o fogo e o calor da luz do sol. Aqui do ladinho nós temos as imagens, certo? Você vai procurar aqui, por exemplo, qual dessas imagens aqui está representando o ar? Aí você vai ligar, tá bom? A água, qual dessas imagens está representando a água? Você vai ligar também. O solo você vai procurar, o fogo e o calor da luz do sol. Procure bem direitinho para ligar, tá bem? O que você vai fazer agora? Você vai virar a paginazinha junto com o tia e vai dizer assim, ó. No livro vai dizer assim, ó, observe cada imagem e marque um X nos elementos da natureza. A gente viu os elementos da natureza, não foi? Que é a chuva, o solo, né? O ar, muito bem, o fogo
e a luz do sol. Então, você vai procurar nessas figuras onde estão os elementos da natureza que tia acabou de falar. E vai marcar um xizinho, tá certo? Muito bem. Isso é desse jeito, tia. Eu tô imaginando o que é que vocês estão dizendo aí em casa. Na página 91 diz o seguinte: observe o céu e desenhe o elemento da natureza que está faltando. Nesse desenho aqui, ó, tem vários elementos da natureza, só que você tem que desenhar aquele que está faltando. Se aqui não está de noite, não está à noite, tia, está de dia. E de dia tem o quê? No céu, para deixar o nosso dia iluminado. O sol, né? Tá faltando o sol aí nessa imagem. Então, desenha aí o sol bem bonito, tá bem? Bem, meus amores, essa foi nossa aula de hoje. Aula de natureza e sociedade sobre os elementos da natureza. O ar, a água, olha aqui, o ar, a água, o solo, o fogo e também a luz do sol. Esses são os elementos da natureza, tá bem? Façam essas atividades que eu falei aqui no vídeo. E as próximas atividades nós faremos na sexta-feira, tá bem? Então, um beijão pra vocês, meus amores. Façam direitinho. Eu sei que são muitas atividades, mas são atividades super legais de pintar, de marcar xizinho, de procurar. E se você prestar atenção bem direitinho no que a tia falou, você vai também fazer bem direitinho a atividade, tá certo? Então, ó, um beijão pra vocês, meus lindos. E até amanhã na nossa aula de artes. Tchau, tchau!